Salmo 8, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós sabemos, amados irmãos, que os salmos o livro de Salmos é o livro dos cânticos e das orações do povo de Israel. Então, o povo de Israel se guia pelo livro de Salmos, nas orações, nos louvores, nos cânticos. Aqui estão registradas maravilhosas orações, maravilhosos cânticos. E o povo de Israel usava os salmos nas liturgias, no culto a Deus. Nós temos salmos de romagem, os salmos das jornadas dos cristãos até Jerusalém, dos judeus, até Jerusalém, ao templo, e eles oravam e buscavam de Deus, e eles então manifestavam aí os seus pensamentos, seus sentimentos, e Deus, o Espírito Santo, os inspirava a escrever maravilhosas e profundas orações. Veja o que alguns homens de Deus na história da igreja disseram sobre o livro de Salmos. Por exemplo, Atanásio, que é um pai da igreja do século IV. Ele dizia: cada salmo está composto e é proferido pelo Espírito, sendo um espelho no qual se refletem as emoções da nossa alma. Calvino, no século XVI, ele disse: tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado, que não esteja aí representada, como num espelho. Ou melhor, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor da Alemanha do século XX, ele dizia assim: portanto, se a Bíblia também contém um livro de orações, isso ensina que a palavra de Deus não engloba apenas a palavra que Deus dirige a nós. Inclui também a palavra que Deus quer ouvir de nós. Que graça imensurável! Deus nos diz como podemos falar e ter comunhão com Ele, e nós podemos fazê-lo orando em nome de Jesus Cristo. Os salmos nos foram dados para aprendermos a orar em nome de Jesus. Todas as emoções estão ali nos salmos. Todas as emoções, as reações humanas, diante das lutas, diante das tribulações, diante das vitórias, estão registradas no livro de Salmos, ou dos Salmos. E o Salmo 8 foi escrito por Davi. Você vê aí que está... E é um salmo que era usado nos cultos, porque quando você lê o título, você vê assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. E esse salmo, queridos, ele é um salmo de exaltação
a Deus, de adoração a Deus, e começa com uma profunda expressão de adoração a Deus. E olhando para esse salmo, eu queria meditar com os irmãos, fazer uma breve meditação sobre esse tema, ou esse assunto, que é a exaltação de Deus e a humilhação do homem. Vamos falar juntos? A exaltação de Deus e a humilhação do homem. Nós não sabemos precisar quantas religiões há no mundo. O fato é que há milhares delas, centenas de milhares delas. A maioria da população mundial adora um ou mais deuses, uma ou mais divindades. Até as tribos mais remotas, até os povos mais distantes, têm algum sistema de crença. E eles, então, prestam algum tipo de culto a algum tipo de divindade. Ou é a natureza, ou é um Deus que, de alguma forma, na sua cultura surgiu, um mito. Mas o fato, irmãos, é que o homem é um ser religioso. O homem sempre está em busca de alguma coisa, de alguém, de algo para adorar. Isso porque a alma é eterna. E a nossa alma anseia por Deus, anseia pela divindade, anseia por relacionar-se com o sobrenatural. Então, todo homem é religioso. E o grande problema do homem não é que ele não quer Deus. O grande problema do homem não é nem o ateísmo, que ele não crê em Deus. Mas o grande problema da humanidade é que a humanidade não quer o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Então veja, o problema não é porque o homem não quer adorar, o homem não quer uma divindade, o homem não quer devoção ou devotar a sua adoração a alguém ou a alguma coisa. O problema é que os homens rejeitam, têm ojeriza pela ideia do Deus bíblico, porque o Deus bíblico humilha o homem. E se tem uma coisa que o homem detesta, é ser humilhado. O homem abomina ser humilhado de qualquer forma, porque os homens são naturalmente, ou por causa da natureza pecaminosa, os homens são, irmãos, soberbos, altivos, arrogantes. Se você quiser humilhar um homem rico, é só você encontrar alguém mais rico do que ele. Se quiser humilhar um homem sábio, segundo a sabedoria deste mundo, ache alguém mais sábio do que ele, e ele estará humilhado, e ele odiará essa experiência. Então, o grande problema do homem é esse. Não quer adorar o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras nos humilha o homem. E Davi vai falar disso. Davi vai falar dessa questão, desse processo de humilhação. E o Salmo 8, alguns estudiosos, não dá para precisar assim, quando foi que Davi escreveu o Salmo 8. Na verdade, todos os salmos, a maioria dos salmos, você não tem essa precisão, é muito difícil você entender em que momento da história ou da vida daquele autor dos salmos aquilo aconteceu. Muitos nós temos as pistas e sabemos, porque ele relata no salmo a sua experiência, como o próprio Salmo 51, na história de Davi, quando caiu com Batseba. Mas o Salmo 8, alguns estudiosos dizem que foi quando Davi enfrentou e venceu o gigante filisteu, quando Davi venceu Golias. E aí então Davi escreveu este salmo. E este salmo, queridos, fala de adoração. Esse salmo fala da exaltação de Deus. E este salmo também vai falar da humilhação dos homens, quando eles estão diante da glória, da majestade, do conhecimento de quem é Deus, dos seus atributos, do seu caráter,
das suas qualidades santas, os seus atributos santos. Então esse salmo tem esse propósito maior. Qual é o propósito do Salmo 8? Exaltar a Deus, glorificar a Deus, mostrar para quem quer que seja que lê esse salmo a grandiosidade do Deus de Israel, do Deus das Escrituras. E Davi olha para Deus, e Davi olha para a criação, para tudo que Deus fez, para a beleza de Deus, e Davi olha para si mesmo. E quando ele olha para Deus e vê a sua glória, e quando ele olha para si mesmo e vê a sua pequenez, não há outro caminho para Davi a não ser o da humilhação, e ele registra isso nesse salmo. Então, primeiro lugar que eu queria falar com os irmãos, queridos, é que o nome do Senhor é exaltação. O nome do Senhor é exaltação. Olha aí o versículo 1. Versículo 1, Davi diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. No verso 9, ele fecha o salmo repetindo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Davi tem um foco, irmãos, a glória de Deus. Deus é o foco de Davi. Esse salmo fala da fraqueza vencendo a força. E Davi experimentou isso. E Davi está olhando para Deus. E ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Se você ler aí, na nossa tradução que está em português, você vê Senhor 2 vezes, né? No versículo 1 e também no 9. Está escrito: ó Senhor, Senhor nosso. Mas são 2 palavras no hebraico diferentes aqui. O Senhor aqui não é o mesmo. O primeiro Senhor, que talvez, muito provavelmente na sua Bíblia está em letras maiúsculas, é o nome de Deus. O Deus de Israel é Iavé. Então é o Senhor, é o nome de Deus. E quando ele diz Senhor nosso, ele está dizendo que ele tem senhorio sobre nós, ele exerce domínio sobre nós, ele é aquele que nos pastoreia, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos direciona, é aquele que nos guia, é aquele que dá para nós tudo de que nós precisamos. Mas o Senhor aqui, em primeiro lugar, é Iavé, é o nome de Deus, é o nome pelo qual Deus é conhecido, e Deus se fez conhecer, e Deus se revelou a Moisés, em Êxodo capítulo 3, quando ele diz: eu sou o que sou. Iavé significa eu sou, significa que é o Deus autoexistente, queridos, o Deus que não tem princípio, o Deus que não tem fim, o Deus que não iniciou a sua existência de eternidade a eternidade. Ele é Deus, é o Deus que está acima de tudo e de todos, acima dos querubins, acima dos serafins, acima da criação, acima dos anjos e dos homens. Ele é o Senhor autoexistente, autossuficiente, soberano, supremo, exaltado, que domina sobre todos os povos e todas as nações e todas as forças da natureza. Tudo exalta o Senhor. É o nome de Deus, Iavé, nome que define esse Deus como supremo, soberano, criador, manutentor de todas as coisas, que tem poder de trazer à existência as coisas que não existem pela sua palavra, o Deus que não foi criado, o Deus que não foi gerado, o Deus que é eterno, o Deus que existe e Ele simplesmente é. Ele é o Senhor,
é o nome pessoal de Deus. Eu sou o que sou. Nas palavras, irmãos, do reverendo Lugero Bonilha, ele diz assim: Deus é aquele que jamais veio a existir e jamais deixará de existir. Ele é simplesmente absoluto. Ele não depende absolutamente de nada para existir. E tudo mais que existe depende absolutamente de Deus para existir. Deus não depende absolutamente de nada. Ele é autoexistente. Ele é o Senhor. Mas tudo mais que foi criado, qualquer minúscula partícula, qualquer átomo que foi criado, depende absolutamente de Deus para existir. A ideia é que se um átomo não depende de Deus para existir, então nada depende. Deus não é Deus, mas Ele é o Senhor. E Davi está dizendo: ó Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Deus autoexistente, Deus soberano, Deus tremendo, Deus grande e soberano, Tu és o nosso Senhor. E ele diz: quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Irmãos, o nome de Deus é magnífico. O nome de Deus, irmãos, é incomparável. O nome de Deus é sublime. O nome de Deus é santo. O nome de Deus, amados, é tremendo. O nome de Deus é glorioso, é eterno. Nome do Senhor, então, é exaltação, porque Ele é sublime, digno de reverência, de honra, de glória, de temor. Ele é o espanto de toda a criação. Toda a criação olha para Deus e se espanta, porque Ele é o Senhor, Todo-Poderoso, irmãos, sustentador de tudo. O reverendo Lugero também diz o seguinte, que Deus é Yahvé até no inferno, porque, como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus, porque o diabo só vai até onde Deus permite, e o diabo só faz o que Deus permite. Então Deus é soberano até no inferno, Deus é Yahvé até no inferno, porque o diabo é o diabo de Deus, e Deus é glorioso e poderoso. Deus é exaltado, queridos, e Ele gravou na sua criação a sua glória. Olha no finalzinho do verso 1, veja, Davi diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. A criação tem um DNA, uma identidade. A criação glorifica, anuncia, mostra, evidencia e por isso exalta a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, nesse salmo, o nome de Deus é exaltação. Vamos falar juntos? O nome de Deus é exaltação. Davi está rendido em adoração a esse Deus, rendido. Segundo lugar, Deus é exaltado nas coisas loucas deste mundo. Deus é exaltado nas coisas loucas deste mundo. Porque Deus não tem compromisso com a sabedoria do mundo. Deus confunde a sabedoria do mundo. Veja o verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que é isso, irmãos? O que Deus quer dizer? O que significa isso? Porque Davi, ele fala dos céus, no verso 1, da majestade de Deus revelada nos céus, da criação, dos anjos, dos seres celestiais,
de toda a criação, das coisas grandes do mundo, sujeitando-se a Deus e glorificando a Deus. E Davi faz um contraste, Davi sai das grandes manifestações da natureza, do poder de Deus na natureza, e Davi vai agora para o recém-nascido, para o ser mais dependente, mais inseguro, mais desprotegido, né, Bela? De todos, Davi vai para a criança recém-nascida. E olha que loucura, Davi diz: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. E por que Deus fez isso? Na linguagem, na inspiração do Espírito Santo a Davi, ele diz: por causa dos teus adversários. Deus não só dá força a pequeninos e crianças de peito, não só dá força, mas ele diz qual é o propósito da força. É por causa dos adversários de Deus. E para que esses adversários de Deus fiquem emudecidos. Para fazeres emudecer, calarem-se o inimigo e o vingador. Deus está aqui, irmãos, fazendo um contraste entre fortes, aqui talvez o inimigo e o vingador, fortes e poderosos, com fracos e débeis, que são as crianças recém-nascidas, crianças de peito, pequeninos, e Deus então, na sua infinita sabedoria, glória e poder e majestade, Ele usa os pequeninos, aqueles que nem falam, para fazerem emudecer os poderosos, os grandes e os fortes, o inimigo e o vingador. 1 Coríntios 1, 26 e 27, na carta de Paulo, que Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta, 1 Coríntios 1, 26 e 27, Paulo diz assim: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O salmista está dizendo que somente os totalmente dependentes do favor de Deus podem receber força, e uma força tal que é capaz de emudecer os arrogantes inimigos do Evangelho. Deus só precisa de um recém-nascido para vencer os seus inimigos. E os recém-nascidos louvam a Deus. Não esquece, viu? Faz aquele barulhinho, né? Mamando, como é que é? O bebê recém-nascido faz aquele barulhinho. Você tem um bebê recém-nascido, você está com ele na aliança com Deus, ele faz parte do povo de Deus. E ele exalta a Deus, ele adora a Deus, e Deus usa, e Deus dá força. É suficiente. Um bebê recém-nascido, o milagre de Deus na vida de uma criança recém-nascida é suficiente para fazer calar o inimigo do Evangelho, os poderosos que se levantam contra Deus. E Davi experimentou isso. Davi foi o pequenininho que venceu o gigante. E aí, irmãos, algumas pessoas, ou alguns teólogos, começam aqui uma discussão teológica, porque alguns dizem que isso aqui é alegórico, uma alegoria, porque não dá para ser criança de peito, vencer inimigo. Então, alguns têm vários argumentos, falam que aqui são os eleitos, recém-convertidos, são os bebês, outros dizem que não são bebês, são crianças de 6 anos, 7 anos, mas a Bíblia diz que são crianças de peito. E Calvino, num comentário sobre o Salmo 8, eu queria ler aqui, ele refuta essas argumentações, toda essa tentativa de alegorizar o texto bíblico. Ele diz o seguinte, que as crianças e lactentes são advogadas
suficientemente vitais para reivindicar a providência divina, porque Ele, Deus, não deixou essa questão com os homens, porém mostra que a linguagem infantil, mesmo antes de serem capazes de articular uma única palavra inteligível, as criancinhas já expressam em alto som e distintamente, magnificando a liberalidade divina em favor da raça humana. Como é possível que a nutrição lhes esteja à mão tão logo nascem, senão porque Deus prodigiosamente transforma sangue em leite? Os bebês estão aqui para combaterem os inimigos de Deus. Louvado seja Deus. E Deus sempre usa as coisas loucas do mundo para exaltar o seu nome, para engrandecer o seu nome. Terceiro lugar, queridos, Deus é exaltado na humilhação do homem. Então, primeiro, o nome de Deus é exaltação. Segundo lugar, Deus é exaltado nas coisas loucas deste mundo. Terceiro, Deus é exaltado na humilhação do homem. Verso 3 e 4, leia comigo aí na sua Bíblia. Quando contemplo os teus céus, veja que Davi ainda está olhando para os céus, para a criação, para a maravilhosa criação de Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então, quando Deus é visto, contemplado, quando nós olhamos para Deus na beleza da sua santidade, do seu ser, na grandiosidade de quem Deus é, nós também nos perguntamos: que é o homem para que Deus dele se lembre? O que é o homem, queridos irmãos, quando nós olhamos para o planeta Terra, para a grandeza do planeta Terra? O que é o homem quando nós olhamos para a galáxia que nós estamos? O que é o homem quando nós olhamos para a multidão, para centenas de milhares e bilhares de galáxias em todo o universo? A exaltação de Deus produz em nós humilhação no homem. É por isso que o cristianismo bíblico nos quebra, não tolera a soberba, a vaidade, a arrogância, a altivez de espírito, porque só um é exaltado e Ele é o Senhor. Toda a criação exalta o seu nome, foi feita para Ele. Toda a criação é um lampejo, são expressões da glória de Deus. E quando nós estamos diante desse Deus tão grande, tão santo, tão poderoso, nós nos humilhamos diante dessa majestade. Quando Davi contempla a grandeza de Deus, seu glorioso nome que sustenta a criação, a sua conclusão é esta, meus irmãos: que é o homem, que é o homem. Veja que, diante do espanto de Davi, ele nem pergunta quem é o homem. Ele coisifica o homem. Ele diz: o que é o homem? O que é o homem diante da grandeza de Deus? Como que Deus pode se lembrar do homem? Mais do que isso, queridos, como que Deus pode visitar o homem? Como que Deus pode se inclinar para o homem? Como que Deus pode se relacionar com o homem? Como que Deus pode olhar para o homem? Davi se humilha diante desse Deus. Deus é infinitamente grande e o homem é finito, insignificante, diante dessa grandeza majestosa de Deus. Que lugar neste salmo, que começa e termina com a glória de Deus, que começa e termina exaltando a Deus, que lugar neste salmo tem para o homem? Que lugar nesse salmo cabe o homem?
Que lugar nesse salmo encaixa o homem pecador e distante de Deus? Davi faz essa pergunta, esse questionamento, olhando para si mesmo. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Deus, irmãos, é exaltado quando os seus eleitos são humilhados. Na verdade, Deus sempre é exaltado. Amém? Deus sempre é exaltado. Deus é exaltado naqueles que são salvos, nos eleitos. E Deus é exaltado naqueles que se perdem. Deus é exaltado pela existência do inferno. Deus é exaltado pela condenação eterna que recairá sobre os homens rebeldes, não convertidos, não rendidos ao Senhor. Deus é exaltado no inferno. Deus é exaltado na sua criação. Deus é exaltado nos seus eleitos. Deus é exaltado pela sua igreja. Deus é exaltado pelos seus anjos. Deus é exaltado pelos seus servos. De todas as formas, Ele é exaltado. Mas eu quero enfatizar aqui, queridos, que nós, se somos cristãos, um cristão genuíno, bíblico, um cristão genuíno, exalta a Deus com a sua humilhação, com o reconhecimento da sua pequenez, e com várias e várias vezes na sua oração, porque nós vimos que os salmos são feitos para nós orarmos. Várias e várias vezes um cristão deve fazer essa pergunta: que é o homem, para que o Senhor se lembre dele. Isso mostra a nossa humilhação diante de Deus. E somente os eleitos, veja, Deus é exaltado de todas as formas, em todas as circunstâncias, Ele é exaltado, Ele jamais perderá a sua glória, Ele não divide a sua glória. E a sua glória não será menor do que aquele mesmo quer que seja dada, estabelecida para ele, não será menor. Mas os eleitos de Deus podem receber os benefícios da exaltação de Deus, entendeu? Os perdidos exaltarão a Deus na sua condenação e experimentarão somente o juízo de Deus. Mas os eleitos exaltarão a Deus na sua salvação e experimentarão os benefícios, as bênçãos de uma vida de exaltação a Deus. E nós somos chamados para isso, exaltarmos a Deus em todo o tempo, nos colocando onde Deus nos coloca, segundo a sua palavra. Nós nos humilhamos e Deus é exaltado. Como Deus, queridos, pode nos suportar ainda? Somente quem se humilha terá uma aplicação dessa verdade aqui, é que somente quem se humilha terá a sua identidade e chamado inicial restaurado. Porque esse salmo é um salmo profético. Veja, no verso 5, Davi diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Algumas traduções dizem menor do que os anjos, menor do que os seres celestiais. Então Deus fez o homem por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe, verso 6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Então Davi, este é um salmo profético, porque em Adão nós tínhamos o domínio sobre todas as coisas, mas no pecado, o pecado afastou o homem, tirou o domínio do homem de todas as coisas. Veja, o homem foi chamado para dominar a natureza, cuidar da criação de Deus, mas o pecado levou o homem a um
completo conflito com a natureza. Ou o homem adora a natureza, faz dela o seu Deus e faz das várias expressões da criação de Deus os seus deuses, as suas divindades, ou o homem destrói a natureza. Ele não consegue viver mais de forma cooperativa, de cuidado, de zelo, de jardineiro diante da natureza. Ou ele adora a natureza, ou ele destrói a natureza. Mas Davi diz que Deus deu aos homens domínio sobre as obras das suas mãos. E aqueles que são eleitos de Deus, que são humilhados diante da exaltação de Deus, terão esse seu mandado e essa sua identidade inicial restaurada. Porque os homens eleitos de Deus reinarão com Ele no novo céu e na nova terra, queridos. Então eles serão restaurados. Verso 5 diz aí, como nós lemos: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus tem o homem em grande honra. Deus coroou o homem. Deus tem o homem, queridos, em grande conta, porque o homem é a coroa da criação de Deus. Mas o homem está precisando de redenção, de uma nova identidade, de uma nova humanidade. E é aí que vem o quarto ponto dessa mensagem. Porque Deus é exaltado e o homem é humilhado. Deus tem um plano: restaurar o homem, resgatar o homem para o domínio da criação, colocar o homem reinando sobre a criação. Mas há um distanciamento. Deus é exaltado e o homem é humilhado. Então, ponto 4, resumo em uma palavra. Eu vou dizer o ponto 4, mas eu vou resumir em uma palavra: Cristo. Cristo é o pleno Deus exaltado e é o perfeito homem humilhado. Cristo é o Deus completamente exaltado. E Cristo é o perfeito, o inerrante, o grande, aquele que não falhou. Cristo é o verdadeiro homem humilhado. Muito provavelmente Davi não sabia, mas ele estava apontando aqui para o Messias, porque esse salmo é messiânico. Esse salmo é profético e messiânico. Davi muito provavelmente não sabia, mas ele está falando de Jesus, da segunda pessoa da Trindade, do nosso Senhor e Salvador, 100% Deus exaltado e 100% o homem humilhado, nosso Senhor Cristo Jesus, porque Ele é o Deus exaltado. Colossenses diz que Deus, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. No verso 2, queridos, volte no verso 2 do Salmo: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Agora vá comigo em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, a partir do verso 1. Leia aí com bastante atenção na sua Bíblia. Leia, escutando a sua palavra, a sua voz, escutando, degustando o que está escrito aí. Está escrito assim, capítulo 21, do 1 ao 17. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho.
desprendei-a e trazei-mos. Verso 3, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei. O quê? Humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, verso 15, mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. No verso 13, Jesus diz: disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus é Deus. A casa de oração é casa de Deus. Jesus é o Senhor. Soberano, exaltado, glorioso, santo, perfeito, inerrante, soberano, Salvador e Senhor. Jesus é Deus. E no verso 16, irmãos, no verso 15, os sacerdotes estavam lá, os escribas estavam lá, e eles viram os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi. Hosana significa salvação, salvação, salvação. Hosana ao filho de Davi. Glória a Deus nas maiores alturas, porque a salvação chegou. E eles escutam os meninos dizendo salvação, e eles se indignam, ficam indignados com Jesus, porque eles conheciam a profecia, e eles sabiam que Hosana era salvação, era para o Messias, somente haveria salvação quando o Messias viesse. E eles então repreendem a Jesus, dizem: você não está escutando os meninos gritando Hosana? Jesus responde simplesmente assim, no verso 16, Jesus diz: sim, eu ouço, eles estão falando, eles estão clamando, e o que eles estão dizendo é verdade, porque eu sou o Messias, eu sou o Redentor. E aí vocês não lembram, não leram nas Escrituras? Vocês não leram no Salmo 8, verso 2? Não leram no Salmo: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E aí o que acontece com os fariseus, com os sacerdotes, aliás, com os principais sacerdotes, com os escribas? Cumpre-se a palavra do Salmo, eles foram emudecidos. Não ousaram, irmãos, mais falar nada com Jesus, porque a Bíblia não relata, só há silêncio, porque Deus usa os pequeninos para emudecer os seus adversários. E Jesus é o Messias prometido, Jesus é o Deus exaltado.
Jesus é o homem humilde que chega no jumentinho para Jerusalém, e o povo simples reconhece Jesus e clama: Hosana, salvação. Jesus é o cumprimento deste salmo, queridos. Jesus é o cumprimento desse salmo. E no verso 3 do salmo, você deixou marcado lá, mas está projetando ali também. No verso 3, do verso 3 ao verso 6, o Davi diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, ou do que os anjos, ou do que os seres celestiais, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Qual é o cumprimento da profecia? Hebreus capítulo 2, de 5 a 9, está escrito: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Para redimir o homem pecador, Deus se fez homem. Porque só Deus poderia fazer isso. Só Deus poderia resolver o problema do pecado. Não havia ninguém, queridos, ninguém. Os homens que Deus visitava, os homens de quem Deus se lembrava, eram pecadores, impossibilitados, inabilitados para a obra de redenção. Então o próprio Deus se faz carne, e a profecia se cumpre em Jesus, o Filho perfeito de Deus, que se faz carne como nós, e que vive a vida obediente que nós não vivemos, até a cruz, e derrama o seu sangue, e se oferece como sacrifício perfeito, e se entrega ao Pai, e por causa disso, foi coroado de glória e de honra, para que provasse a morte por todo o homem. E em Cristo, toda a criação está sujeita agora, debaixo dos seus pés, porque Ele é o nosso Redentor. E em Cristo, nós reinaremos com Ele. Que é o homem para que dele te lembres. Deus nos salvou pela sua infinita graça, majestade e poder, se fazendo homem e morrendo no nosso lugar. Então, queridos, em Cristo, nós temos a perfeita harmonia entre o Deus exaltado e o homem humilhado. Cristo é a ponte, Cristo é a conexão entre o Deus exaltado, inalcançável, inatingível, totalmente outro. Cristo é a ponte entre esse Deus exaltado e o homem humilhado. Porque Ele, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós e morreu no nosso lugar. Isaías 53, 3, profeta diz: Jesus, ou o Messias, era um homem de dores e que sabe o que é padecer. No mesmo capítulo, verso 7, ele diz: Ele foi oprimido e humilhado.
Jesus é o nosso Senhor. Jesus é digno de ser adorado. E Jesus é o perfeito homem. Perfeito homem, querido, que cumpriu todos os requisitos para aplacar e desviar de nós a justa ira de Deus. Então, as aplicações. Pelas Escrituras, nós entendemos que Deus é exaltado pela sua soberania, majestade, santidade, poder e perfeição. Segunda aplicação, um cristão verdadeiro é sempre humilhado diante do conhecimento dessa glória de Deus. E por causa do favor e graça de Deus, esse cristão é sempre agradecido e quebrantado, como disse o salmista, que é o homem. Cristo é o perfeito Deus em toda a sua plenitude e majestade, e é o perfeito homem em toda obediência e eficácia na sua obra. O pecador somente poderá ser redimido por meio da vida e obra de Cristo. Cristo é a restauração e a redenção da humanidade. Portanto, entregue-se a Cristo, adore a Cristo e viva para Cristo. Creia nele, arrependa-se do seu pecado e siga a Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Eu espero, irmãos, do fundo do meu coração, que nós saiamos daqui mais quebrantados, mais gratos, mais satisfeitos, regozijantes e apaixonados por Jesus, por esse Deus exaltado, queridos. Deus exaltado que não precisa de nada, nada, Ele não precisa de nada. Ele é satisfeito. A Trindade está em perfeita harmonia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo se completam em perfeita harmonia. Não há carências em Deus, nenhuma carência em Deus, nada. Ele é exaltado e Senhor. Há carências em nós, na sua criação. Então nós devemos olhar para esse Deus exaltado e ter a mesma conclusão do salmista: meu Deus, o que é o homem? Mas o Senhor se lembrou do homem, o Senhor visitou o homem, o Senhor se fez homem. Jesus veio, querido. Jesus se entregou na cruz. Jesus derramou o seu sangue. Como não amar esse Senhor? Como não se regozijar, se deleitar nele? Como não segui-lo? Como não amá-lo? Como não adorá-lo? Como não se quebrantar diante dele? Como não se render a ele? Como não nos prostrarmos diante dele? Ele produz em nós contentamento, paixão, gratidão, alegria, regozijo, prazer, temor, tremor, reverência, adoração, louvor. Porque esse Deus retira, extrai da boca de pequeninos perfeito louvor. Que Ele não espera de nós, da nossa adoração, da nossa gratidão, da nossa devoção. Pai, nós te agradecemos e nós te adoramos nessa noite mais uma vez pela sua palavra.